Olá, querida e amável pessoa da internet, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no YouTube, mais um vídeo desse canal, mais um react, dessa vez a um corte lá do Flow. O Igor conversou com o Pondé e o título do corte é Pondé é sincero sobre o futuro da humanidade. E vamos usar esse corte como desculpa para a gente falar um pouquinho sobre o futuro da nossa espécie, sobre manutenção da nossa espécie nesse planeta chamado Terra e tudo mais que der para encaixar. Mas antes, tenho que te pedir o engajamento, que é a moeda essencial das redes sociais, né? Eu vou te pedir o like, vou pedir o comentário, vou pedir para você compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai curtir o conteúdo aqui produzido no canal. Se você não é inscrito aqui no canal, assista o vídeo. Se você gostar, se você curtir, se inscreve no canal, porque tem vídeo quase todo dia aqui, quando dá certo a semana. Tem vídeo quase todo dia aqui nesse canal, conteúdo onde a gente tenta descobrir um pouquinho mais sobre o mundo juntos. O intuito desse canal é construir conhecimento juntos através de react, leitura de notícias, vídeo ensaios e tudo mais que der pra gente encaixar e fazer aqui no YouTube, beleza? Mas chega de enrolação, chega de pedir engajamento, chega de pedir like e vamos mudar de cena aqui, vamos pro vídeo. O assunto é o react ao Pondé. Não tentando dar uma de Mãe de Ná. Todo mundo conhece a referência da Mãe de Ná? Ou a Mãe de Ná já é uma referência meio desatualizada, assim? Pra quem não conhece, quem é mais novo, Mãe de Ná era uma... Eu não sei com que ela trabalhava exatamente, mas na mídia era uma pessoa que tentava fazer profecia sobre o futuro, tá ligado? O que vai acontecer. Não quero tentar dar uma de Mãe de Ná, mas eu já consumi muito conteúdo do Pondé. E eu peguei esse vídeo porque, principalmente nos últimos vídeos do canal, eu tenho falado bastante sobre aquecimento global, sobre a COP e tudo mais, que são emergências sobre o futuro da humanidade e que põem em risco o futuro da humanidade. E eu, consumindo muito o assunto do Pondé, eu acho que é interessante trazer a perspectiva dele, porque em cima dele a gente consegue trabalhar contradições essenciais para conversar sobre isso. Eu não quero aqui só parecer mais inteligente em cima do Pondé. Provavelmente eu vou discordar, eu não sei o que ele vai falar, mas baseado no que eu já assisti dele, baseado no que eu já vi dele, já vi muito conteúdo do Pondé, é, pra- eu provavelmente vou discordar de muita coisa e eu não quero usar essas discordâncias como um intuito de parecer mais inteligente com o Pondé, porque nem em 300 mil mundos teria o background de conhecimento que ele tem, ou a formação que ele tem e tudo mais. Eu queria usar isso para usar isso como uma contradição, afinal de contas, a gente produz conhecimento a partir disso, né? Alguém vem com uma tese, você dá uma antitese, você junto com essa antítese, né, que eu não sei falar direito, já mostra quão burro eu sou, a gente constrói um novo conhecimento e a gente vai refletindo sobre isso, certo? É, porque eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre o futuro da humanidade e quando a gente fala de aquecimento global, sempre a gente traçar um panorama de que esse futuro não é determinístico. De que esse porque muitas vezes, muitos produtores de conteúdo, produtor de filosofias, ou até educadores de muitas regiões, de muitas áreas, a gente acaba indo para um tipo de mensagem aonde o futuro da humanidade é totalmente catastrófico e a gente não tivesse poder de mudar esse futuro. E eu acho que é mais ou menos por aí que vai o papo. Eu acho. Inclusive, eu tô falando esse eu acho porque talvez eu esteja muito errado. E isso vai ser entretenimento também pro vídeo e discussão pro vídeo. Aqui, esse vídeo pode ser um vídeo de estar errado também. Mas chega de falar, né? Canal aqui, eu quero fazer react, mas fico falando mais do que o vídeo que eu vou reagir. Eu sou maluco. Vamos lá pro vídeo. O Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas, cara. É impossível que todo mundo pense igual. A gente já parte disso, né? É, já tá difícil meio pensar mesmo, porque se você for para as redes sociais, por exemplo, e isso daí talvez seja uma parada assim que não tem como, ela é muito importante no dia a dia das pessoas. A gente vive com o celular na mão, a tecnologia faz parte, a gente não sabe mais viver sem isso. E aí você vai pro Twitter e tem a ver com uma parada que você falou agora há pouco também, que é o cara, ele. Você fala A e o cara não é que ele entende B, ele vai entender J.
Sim. sabe? Ele faz um. Sim. Ele é freestyle a parada. Ele tem uma coisa na cabeça dele e ele vai enfiar aquilo que ele tá pensando no que você disse e fazer aquilo que você disse significar o que ele acha. E aí, meu irmão, a gente é uma histeria maluca essa porra, é um caos sinistro. Porque assim, ninguém chega num momento que ninguém sabe mais o que está acontecendo. Por exemplo, se a gente for falar de essa guerra que tá rolando, Hamas e Israel, para quem tá aqui no Brasil é muito difícil a gente saber o que é fato, cara. Porque as informações elas chegam dos dois lados e você tá muito longe, você não consegue ver de verdade. Os caras soltam um vídeo que é de um troço que aconteceu ano passado, mas você não tinha visto ainda porque ele não repercutiu e agora coloca em outro contexto. Então hoje a gente vive a informação hoje. Nesse Natal, jogue melhor com a Pichau. Aproveite as melhores ofertas Olha com o até YouTube 75%. ferrando meu react. YouTube, mesmo com a Adblock, o YouTube tem que parar com isso. Mesmo com a Adblock agora passa anúncio no meio do react. YouTube ferrando todos os reactors. Vou ter que assinar YouTube Premium agora só pra não assistir anúncio. Eu tô com a Adblock ligado, mas o YouTube tá com uma mecânica nova, né? Que ele consegue burlar o Adblock, ele burla o burlador. Ver no que chega até você já é uma coisa muito complicada, porque assim, eu fico o tempo inteiro que eu tô procurando me informar, eu tô tentando não ser feito de otário. Sim. E é esse momento que a gente tá vivendo, cara, e é muito difícil, muito difícil. Eu acho. Cara, eu só vou usar a ponte do que o Igor falou, que ele tá falando de um aspecto bem interessante mesmo e real sobre a performance na rede social. De que a questão, eu acho que nem é só essa questão de você falar A e a pessoa entender J. É a questão de que a rede social é sobre performar. E as pessoas vão performar em cima do que elas entendem, o que o algoritmo empurra, mas o que elas entendem também que vai fazer com que ela tenha mais reverberação. Reverberação no sentido de que a mensagem dela vai ser passada para mais pessoas. E o Twitter é uma rede social, assim como outras redes sociais, em que a performance em cima disso é que vai fazer ela ter likes e retweets. Então, quando uma pessoa responde a outra pessoa que ela discorda ideologicamente, ela faz muitas vezes uma performance. Ela tá performando em cima disso, em cima desse algoritmo, porque é o que vai passar e o que vai chegar até nós. Tanto que é muito interessante se a gente olhar algumas polêmicas, procurem polêmicas que são noticiadas. Por exemplo, na internet, em portais, sei lá, fulano faz tal coisa e é xingado no Twitter. Fulano faz tal coisa e é cancelado no Twitter. Muitas dessas polêmicas, se você faz uma busca da próxima vez que você achar uma matéria na UOL, no G1 ou em qualquer site de que, sei lá, um artista foi cancelado. Muitas vezes é tipo duas, três respostas. Você vê o post da pessoa, por exemplo, o artista faz um post e nas respostas você tem duas, três respostas de pessoas xingando a pessoa. E, sei lá, o cara teve 100 respostas, só que três é xingando. Três é cancelando. Só que já vira notícia. Por quê? A rede social empurra esse tweet, que ele vai ter mais visualizações. Nós vamos dar mais visualizações para esses tweets. E até a mídia gera uma notícia em cima de 3 tweets. Isso não aconteceu uma vez, não aconteceu duas vezes, acontece várias vezes. Isso vai cada vez mais aquecendo esse algoritmo e essa performance e tudo mais. Porque além de virar um, além de a gente ter um sistema de pessoas troll na internet, de pessoas que só querem destilar o seu ódio, a gente acaba tendo uma cultura que vai desde a pessoa que é até uma pessoa ok, não é uma pessoa que quer fazer maldade, não é uma pessoa que quer magoar ninguém, mas você fica tanto dentro desse ecossistema que você repete a mesma questão sem nem perceber. Isso tira a culpa? Isso é pra passar pano pra todo mundo? Não. É pra gente pensar que, cara, a gente tá dentro do ecossistema louco, assim, e que a gente repete rotineiramente esse comportamento e depende de nós frear um pouquinho. Lógico que a gente não controla o algoritmo, mas a gente controla as nossas ações, né?
que Ah, e a questão da informação. Acabei falando tanto do algoritmo. Cara, a informação, com toda sinceridade, aí parte individualmente de nós, tá ligado? Nós, pô, se você tem uma condição ok, tá com uma estrutura de internet ok, você tá numa situação ok, você tem todas as ferramentas para conseguir filtrar as informações e chegar numa informação cada vez mais verídica, vamos dizer assim. Lógico que a gente pode se confundir em alguns tipos de discurso que não são baseados em fatos, vamos dizer assim. Mas a questão da guerra é uma questão baseada em fatos, né? Baseada em algo que estão acontecendo. Você pode fazer uma filtragem e chegar em veículos comunicacionais que são confiáveis e chegar em lugares e saber filtrar a partir desse momento as informações, né? Você tem vários jeitos de filtrar. Os veículos, quantos veículos estão passando aquela informação, quais que são as fontes daquela informação, são os dados daquela informação e tudo mais. Existe maneira, né, de você se informar. nesse momento que a gente está vivendo, que você descreveu, não tem muita saída disso daí. Você acha que a gente melhora? Porque eu acho. Eu acho que. sei que você acha. É, Eu acho- lembro. eu acho que um dia a gente vai aprender a usar a ferramenta. Mas o que você acha? Eu não tenho toda essa certeza que a gente vai aprender a usar essa ferramenta, porque a escrita já está aí, circulando há muito tempo, e nem todo mundo aprendeu a usar bem a escrita, certo? Tem aí uns arredondando 3.500 anos, certo? Talvez daqui mais 3.500 anos mais gente aprenda a usar a escrita. Mas é evidente que de lá para cá, nos 3.500 anos, mais gente aprendeu a usar a escrita do que quando ela começou. Aliás, a primeira fonte que a gente tem de escrita na Mesopotâmia é uma espécie de livro caixa de um templo religioso, né? Tanto de cevada, tantos porcos, mas de um templo religioso, né? Ali para fazer sacrifícios animais, né? Como sempre se fazia, algumas religiões fazem até hoje. Então, Igor, eu acho que a gente ainda vai comer muita merda com esse cenário que você descreveu aí, quer dizer, Também acho. dificuldade de saber da onde vem a informação. E aí, quando começa o discurso, eu sou muito desconfiado disso, porque eu trabalho com a palavra pública, né? Como você. Aham. Quem trabalha com a palavra pública, que está na mídia, está na chuva. Tá. Ainda mais hoje. Mais do que nunca Mais do tá que na nunca, chuva, é. né? E então, essa possibilidade de você ser interpretado de todas as formas. Você falava aí da guerra Israel-Hamas, logo que começou a guerra. Aliás, eu vim aqui na terça-feira, logo que começou a guerra, e não pude vir porque tive que fazer jornal, né? Porque eu entendo um tanto do assunto. De lá, já morei em Israel várias vezes. Então, assim, e o que aconteceu? Durante o jornal, eu falei X sobre um assunto que tinha a ver com a guerra. E aí, um seguidor do jornal mandou um tweet, né? Que era mais ou menos assim: olha, o jornal, o Pondé, como sempre, afirmando menos X. Ou seja, Contrário. exatamente, não é nem que era um pouco, era exatamente, totalmente o contrário. Era mais ou menos se eu dissesse assim: olha, Igor, essa sala tá bonita, pintada de azul. E o cara falou: olha, o Pondé tá falando que a sala tá horrível, pintada de roxo. Sabe? Nada a ver com o que a gente estava falando. E isso acontece absolutamente de forma franca. Eu, no dia a dia, não sei se você lembra, mas eu não acompanho redes sociais. Aham. Né? Então, eu não tenho a mínima ideia do que acontece nas redes sociais, em relação a mim, inclusive. Aham. Eu respondo perguntas de seguidores do canal do YouTube, Aham. né? Que a gente faz uma seleção e tal, as meninas da Doca e eu. E é esse contato que eu tenho. Esse contato é bom, que eu respondo perguntas de seguidores, perguntas legais. Aham. Não essas bobagens que às vezes circulam por aí. Mas o resto, a baixaria, não tem a mínima noção. Mas você acha que. Ó, eu acho. Eu acho que a grande questão aí é, de novo, o que eu falei lá no começo, a questão de uma visão muito determinista das coisas, como se a gente não tivesse função dentro dessa perspectiva pra gente construir junto com as pessoas
essa utilização da ferramenta. Por exemplo, o próprio Igor falou sobre a questão dele acreditar que vai melhorar. Pô, o próprio Igor tá num dos veículos de comunicação mais influentes dentro da internet. E tanto já se falou sobre a criação de uma educação, a criação de um conteúdo dentro desse veículo. Mas, a partir do momento que se fala disso, as pessoas que estão dentro do veículo, nem tô falando só do Igor, as pessoas que estão dentro do Flow ou gostam do Flow, vão negar isso num discurso de liberdade de expressão, por exemplo. Mas, por exemplo, todas aquelas coisas que se falava sobre a questão do Monark, sobre a questão de certos tipos de convidados que vão num MesaCast, certos tipos de resposta que o apresentador do MesaCast deve dar, tá falando sobre isso. Tá falando sobre essa responsabilidade. Por isso que é meio complicado a gente ficar nessa visão do vai acontecer X ou vai acontecer Y. Eu acho que é mais importante a gente focar no que nós estamos fazendo como sociedade nesse momento para fazer essa ferramenta funcionar, essa ferramenta ser utilizada para o bem do ser humano. Porque essa ferramenta, ela por si só, ela não faz nada. Ela faz a partir do momento que o ser humano está interagindo com ela. E o Flow, por exemplo, é um veículo de comunicação que poderia, de diversas maneiras, estar ensinando as pessoas a interagir de melhor maneira na internet, a estabelecer informações de uma melhor maneira. Mas aí, quando você entra nesse discurso, você vai chegar numa polêmica de que, não, você está cessando liberdade de expressão, não, as pessoas têm que falar, não, você vai censurar? Não, tô falando sobre, pô, você como entrevistador já parou pra pensar que você deveria ter parado um papo e corrigido a pessoa, ou ter duvidado daquela pessoa, sabe? Eu acho que o grande ponto, muitas vezes, com a nossa relação com a tecnologia, é sair de uma visão determinística e ir para uma visão de nós, como sociedade, podemos moldar a nossa relação com essa interface que é a tecnologia. Porque muitas vezes a gente fica nessa determinação de que não, a tecnologia veio para ficar, é isso aí, vamos ver se a gente aprende a utilizar. Mas a gente pode, como sociedade, construir maneiras de utilizar. Por exemplo, as redes sociais, a gente pode construir protocolos para as redes sociais. Mas quando se fala de criar protocolos para redes sociais, não. É que é censura e tudo mais, não pode, cuidado, vai acabar com a monetização. O Google vai lá e faz propaganda e todo mundo abraça a propaganda do Google. Então, é complicado, porque se quer criar um tipo de utilização com a tecnologia totalmente anárquica, né? Eu tô usando aqui o conceito de anarquia não como ideologia política, mas no sentido não formal da palavra. No sentido de que cada um por si, Deus por todo, vamos ver se aí no futuro as pessoas aprendem melhor a usar a tecnologia. Não, a gente precisa de limites, a gente precisa de regras, a gente precisa de legislação, a gente precisa de controle, a gente precisa de educação, a gente precisa de pedagogia, assim como a escrita que o Pondé falou. Porque durante muitos anos as pessoas não tinham acesso a escrita, não continuavam usando a escrita. Porque as pessoas eram burras, porque as pessoas não queriam. Não, as pessoas não tinham acesso. Não existia legislação, não existia regra, não existia uma estrutura para ensinar as pessoas a ler e escrever. A gente começa a ter uma alfabetização a partir do momento que a gente tem uma construção de nações que investem na educação da sua população, né? Acho que em boa medida, cara, vamos lá, eu acho que esse cara que fez esse comentário que você está falando aí, sobre o que você disse, tem mais chance de ser um cara que é desonesto intelectualmente, que ele tem algo a ganhar em produzir esse discurso ou subverter o que você está falando, do que só um cara que realmente não entendeu. Porque assim, eu vejo diariamente coisas que são... É impressionante como as pessoas acreditam nesse discurso do que o cara está sendo claramente desonesto intelectualmente, sabe? Tu acha que a maioria é dos desonestos, a maioria é dos burrão? O que tu acha?
Eu acho que existem os desonestos e os burrão, Existem. né? Aham. Claro, existe desonesto e burrão. Como também existe desonesto burrão, né? É Tá. tipo de uma carga dupla que ele carrega na vida, né? Mas É assim, mais difícil ser desonesto quando você é burrão, claro, né? é necessário um certo grau de articulação para ser desonesto, É. né? Mas quando você é muito desonesto, você pode acabar ficando meio burrão mesmo. Tá. Porque assim, tudo bem, existe a mentira misericordiosa que o Nelson falava, Nelson Rodrigues, mintam por misericórdia, senão as famílias não ficam de pé, as parcerias não ficam de pé. Mas quando você começa a mentir, isso vira uma espécie de prisão, É. né? Vira uma espécie de prisão. Porque lá no futuro você é obrigado, mesmo que você não concorde mais com aquilo, você falou já aquela porra. E você tá preso, porque como vivemos num mundo de uma aparência absurda, você pode mudar de opinião hoje em dia é um crime. Podem até matar você na rua, né? É. De repente. E às vezes pode acontecer, eu vejo muita gente que sofre cancelamento, como se fala, e aí vai pedir desculpa, aí fudeu, é pior ainda, né? Porque aí a figura pede desculpa, seja lá o que for. O assunto é Y. Ah, depende também, pô. Aí a figura fala YA, e aí ela pede desculpa e ela leva porrada porque ela falou. Depende do que você está dizendo. Depende, cara, porque se você tiver se você tiver, vamos lá, você é um cara que tá é reconhecido como do bonde dos canceladores, que talvez sejam a maioria hoje, e pelo menos nas redes sociais, dá pra dizer. Do bonde dos canceladores. Eu gosto muito como esse assunto cancelamento é totalmente desassociado de nenhuma regra, tá ligado? Porque, gente, a palavra cancelamento é uma das 1000 palavras que na rede social não significa mais nada, né? Vamos ser sinceros. O cancelamento, ou cancelar, ou virou gíria, virou vírgula. A gente nem sabe mais o que a gente tá falando. Eu tô nessa, inclusive, não tô falando que, tipo, pra criticar, eu tô falando que eu tô nessa também, tipo. O bonde dos canceladores nada mais é do que o comportamento de todo mundo. Inclusive meu e seu, Igor. A gente tem esse comportamento na rede social, assim, e é desse jeito, tá ligado? Dizer que tem uma galera ali que é bastante. Quem em geral articula esses cancelamentos é uma galera que tem, vou dizer assim, de forma grosseira, mais progressista, sabe? Provavelmente. Rapaziada, a gente tá vindo de dois. É que aí não é cancelamento, é boicote, né? Mas a gente tá nos dois últimos meses. A direita maluca fez boicote à Bisa, Piracanjuba. E até umas marcas e aleatórias, cara. Mano, isso tipo, não sejamos honestos. É a linguagem da internet, é a linguagem que tá dentro dos algoritmos que tá todo mundo sendo doutrinado. Só que cada um joga pro outro, né? Não, a galera da direita, não, a galera da esquerda, não, a galera da direita. E aqui, veja, não estou sendo dois ladistas, não quero ser o centrão, o Ciro Gomes em cima do muro. Não, só tô sendo honesto de, cara, falar que tá mais do lado do progressista é você querer jogar a sua parte de culpa pro outro, né? E falar, não, pô, rapaziada, todo mundo tá se comunicando assim. O Twitter, se você tá falando só do Twitter, porque eu acho que a maioria dos cancelamentos dentro dessa palavra que não existe mais acontece no Twitter, cara, todo mundo se comunica assim. Qualquer pessoa. Inclusive, a gente tem pessoas se brigando entre si, perdendo os lados entre si, porque a comunicação tá assim. Isso não é um lado ou outro lado. A gente pode discutir, talvez, quais cancelamentos geram mais repercussão. Mas, pô, todo mundo tá brigando desse jeito, né? Dentro do Twitter. É que também, acho que aí é uma conversa diferente. É que também existe uma questão de críticas a comportamentos que muitas vezes são vistas como cancelamento. E talvez a galera que esteja mais à direita pense que um cancelamento está sendo feito só porque uma crítica foi feita a um certo tipo de comportamento de certo tipo de pessoa, ou de um artista, ou de uma pessoa. Mas, às vezes, só são críticas que estão sendo feitas, né? Quantas pessoas só receberam uma crítica
baseado dentro do que foi cometido, e isso evolui para um tipo de comportamento de cancelamento ou para um discurso de cancelamento, até para como engajamento. Porque muitas pessoas perceberam que falar que está sendo cancelada é o engajamento também. Ela vai atrair mais cliques. Tanto que eu falei, tem pessoas que são noticiadas como cancelados que recebeu 2, 3 tweets e fala, não, tô me cancelando, todo mundo me odeia. Então você vai lá, ninguém falou nada na postagem, cara. Tem 3 pessoas que perderam a paciência, foram mal educadas contigo e tu tá falando que é cancelamento. Mas eu acho que se a gente fazer uma contabilidade, cara, e ir pras 2 bolhas, vai ver que a galera tá tretando e se cancelando, parceiro. É só ver a treta, por exemplo, na direita maluca do MBL com o Monark, por exemplo. Tô aqui só citando de exemplo. É só ver a treta do Nando Moura com o Cogos. Cara, a galera tá todo mundo se cancelando. Por isso que essa palavra perdeu todo o significado que ela poderia, quiçá, ter em alguma época da sociologia moderna. Então, se você faz parte dessa galera e você falou uma besteira e você pede desculpa, isso daí os caras tendem a relevar, a dar uma maciada, passar um pano, não sei o quê. Agora, se é o contrário, aí você tá fudido mesmo. Então, por isso que eu acho que depende O um que é o pouco. contrário? O contrário é você tá. Mas isso a gente não vê no governo Lula, exatamente isso, Igor, também com a... Por isso que eu tô falando, de novo, não tô querendo aqui ser ladista, Ciro Gomes em cima do muro querendo ter razão. Mas só falar que, tipo, a comunicação tá essa. Quantas coisas o Lula fez que... Ou, o Lula não, usei errado. Quantas coisas estão acontecendo no governo Lula, que são exatamente coisas que aconteciam no governo Bolsonaro, mas que agora a galera da direita joga na cara do Lula, por exemplo. Por exemplo, eu vi uma notícia recentemente de que. Recentemente não, né? Faz acho que um mês ou 2 meses. É que a Janja fez uma lista, ou assessor, não sei quem faz essas listas, pra comprar bagulho pra cama e tecido egípcio, sei lá o que, algodão egípcio, não sei da onde, que era 60 mil reais, não sei o preço também. Isso virou pauta, tá ligado? Isso virou pauta pra falar com a hipocrisia. Fala que é de esquerda, mas não gasta não sei o quê. Olha o tanto de dinheiro que tá gastando. Pô, rapaziada. Bolsonaro gastava 1 milhão de reais com viagem, tá ligado? E se criticava, tá ligado? Mas todo mundo falava, não, Bolsonaro tem direito. Acho justo o Lula gastar 60 mil reais com um lençol? Não. Assim como não acho o Bolsonaro justo ganhar. Mas a discussão nem em cima disso, de quem tá certo ou quem tá errado. No final, os dois estão usando a legalidade. Os dois estão legais. No sentido do Bolsonaro gastar com cartão corporativo e o Lula gastar com um lençol. O que a gente deveria utilizar é mudar a regra, né? Mas a questão, eu uso isso como argumento. De tipo, cara, 4 anos, um monte de o Bolsonaro gastando pra cacete. E a galera da direita, pô, Bolsonaro, mito, mito, mito. Aí o Lula entra, gasta, compra um lençol de algodão egípcio. O Lula, um merda, hipócrita do caramba. Só usando isso como exemplo de que a comunicação, alguns aspectos da comunicação, tá igual, tá ligado? É muito, é muito maior do que você estar dentro de um grupinho ou de outro. No final do jogo, os 2 grupos foram cooptados para o tipo de linguagem que a rede social tem. Não é à toa que, por exemplo, a galera do. Nova, não sei como dizer, nova esquerda, web comunista, comunismo 2.0, não sei. Não sei se a gente tem uma palavra pra falar isso. Cresceu muito com React. O que parte da galera de direita começou a fazer? React também. Tá ligado? Tô usando isso como exemplo do quê? De que como as 2 ideologias, em certas medidas, são capturadas e são formatadas pro meio de comunicação que elas estão. E os 2 acabam indo tanto pros mesmos acertos quanto pros mesmos erros. Tá no outro grupo político Sim. e você falou uma grande merda. E aí não adianta você pedir desculpa, porque a maioria dos caras que estão ali pra te destruir... na verdade, os caras que estão ali pra te destruir, eles são a maioria naquele ambiente. Sim.
E é muito interessante como tem algumas pessoas, ou diria até algumas empresas, que veem o que rola no Twitter, por exemplo, e acham que aquilo ali é um reflexo verdadeiro da sociedade, quando, na verdade, eu acho que aquilo ali é um pedacinho. Se for pra rua, por exemplo, é diferente, sabe? Sim, A se você percepção for- das pessoas. Isso é totalmente verdade, cara. Isso é totalmente verdade. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui, inclusive um vídeo de ensaio sobre o episódio de Black Mirror que eu falo isso. Sobre você voltar a almoçar domingo na casa da sua avó, a ter um pouquinho de vida real. Mas aí, Igão, é capitalismo, tá ligado? Capitalismo. Todos nós estamos sujeitos a isso, principalmente as empresas. Porque apesar do Twitter não ser a vida real totalmente, é lá que começa grandes discussões e é lá que começa grandes reverberações. O, o Twitter pode não demonstrar toda a fidelidade da realidade, mas muitas discussões que vão para a realidade, o primeiro passo é lá no Twitter. E, e principalmente a questão do marketing pode começar no Twitter, algum tipo de bomba relógio, as empresas estão ligadas, tá ligado? Porque quantas coisas não estão sendo discutidas no Twitter, mas começaram no Twitter e depois vira vídeo compartilhado no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, e a discussão começou no Twitter, tá ligado? O Twitter não abrange, é a rede social menos utilizada pelo brasileiro, lógico, mas ao mesmo tempo ela tem uma fomentação muito grande de brigas que depois vazam para todas as outras redes sociais, tá ligado? Tanto que, por exemplo, se eu for usar com Flow, não. Eu tô pegando do Flow não por uma rusga ou por raiva, mas porque tá dentro do tema. A questão do Monark provavelmente começou no Twitter, mas, mano, o tio de muita gente, o vô de muita gente, provavelmente recebeu no Telegram, no WhatsApp, o corte do Monark falando o que ele falou sobre o Partido Nazista. Mas provavelmente começou a discussão no Twitter, tá ligado? Se você for falar com o que a gente pode chamar de gente comum, Aham. provavelmente vai ser bem diferente daquele universozinho Que é evoluído. que entre é, aspas, como você né? falou, progressivo. Não, cara, isso também é um rebaixamento da gente comum, como se a gente comum não tivesse em contato. Lógico que há uma discrepância nas opiniões, mas as pessoas estão à parte. Tanto que, por exemplo, o cancelamento da Bis, ele começou nas redes sociais, mas foi pra todas as redes sociais, até o TikTok, tá ligado? Tinha galera fazendo vídeo lá, não, compre Bis, compre qualquer o bagulho, Kit Kat. E Aham. tal. O que eu acho sobre esse assunto é que, assim, se você é desse grupo chamado de progressista, que eu acho que essa expressão é um clichê, né? É, Mas eu verdade. entendo claramente o que significa, e você fala alguma coisa que você vai ser posto em dúvida, Aham. quando você pede desculpa, na realidade você está se oferecendo para o grupo de juízes que te condenam ou não e pedindo, pelo amor de Deus, me perdoe, Aham. entendeu? E aí, dependendo de como tiver sua situação em relação a essa banda, os caras ou as mulheres do grupo podem acabar batendo em você mais. Imagina, por exemplo, uma mulher que comete uma gafe porque ela tem que ser o tempo inteiro feminista e ela fala uma frase que não é, né? Ela vai levar uma espécie assim de surra para aprender a não fazer mais isso. E depois ela Mas sejamos sinceros, isso está em cima de todos criadores de conteúdos ou pessoas dentro de uma certa ideologia que não constroem uma comunicação com a comunidade baseada em cima disso, sabe? Pô, falo isso não em tom de provocação, mas em tom de argumentação mesmo. O Flow tem, dentro da sua audiência, teve por muito tempo, uma galera da direita e da extrema direita. E não tô falando isso pra condenar o Flow. Falando que o Flow conversa com essa galera. Vai o Flow fazer um programa de elogios a medidas do governo Lula, sem ser patrocinado. Vai o Igor passar um tempo falando: caramba, essa lei lá, não sei o que, produzida pelo governo Lula, tá ajudando pra cacete os podcasts, hein? O governo Lula criou tal lei. Parceiro, eu aposto, com pouco medo de errar, que ele vai ser totalmente cancelado na bolha conservadora de extrema-direita. Essa que é a questão. Todos os grupos estão evoluindo, não de uma maneira determinística,
mas pelas nossas ações estão evoluindo para esse tipo de comunicação. Ela é recebida de volta no jantar inteligente, né? Mas ela tem que fazer lá, ela ou ele, mas eu dei esse exemplo das feministas, quer dizer, vai ter que fazer o seu percurso ali de uma espécie assim de penitência, né? Para que a honra dela de santa ou de santo não fique manchada. Então, eu acho que eu acho que no universo brasileiro, no movimento bolsonarista, isso acabou acontecendo de certa forma. Você tinha que, e tem que, na esquerda ainda é assim, você tem que o tempo inteiro dar prova de pureza ideológica. Você tem que provar que você tem aquelas 3 ideias corretas, ou 4. E se você não tiver essas 3 ou 4 ideias corretas, então você não está merecendo muito fazer parte do grupo dos eleitos, né? E, na realidade, a minha principal birra com a esquerda há muito tempo não é nem necessariamente política. Ela é, antes de tudo, estética, no sentido de que essa atitude me gera um certo desgosto, sabe? De quem se acha do bem. Eu sempre duvido de quem se acha do bem. Eu também. Isso não significa que eu acho o Sade, Marquês de Sade, legal. Não é isso. Mas eu desconfio de quem se acha do bem. Vou parar. Você vai começar a música do Ferro. Mas é isso. O Pondé fala isso pra caramba, né? Eu dei risada porque ele fala. Eu já assisti muito vídeo do Pondé. Principalmente teve uma época da universidade que eu assistia pra caramba o vídeo do Pondé e ele fala isso pra caramba. Mas é isso. Ficamos por aqui. Espero que tenha gostado do papo. Espero que você tenha gostado do React. Se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe, deixe a sua contribuição aqui também no canal. Se você não é inscrito, considere se inscrever, me ajuda muito aqui no crescimento do canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!